Espírito Santo ou Espírito do erro? Quem é que estava com Estevão naquele momento? Do Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos lá. O Estevão, como a gente já ouvimos falar no Evangelho de Atos, era um homem cheio de graça e de poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros das chamadas sinagogas dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. É isso. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam, né, segundo o texto, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer-lhe: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. É assim que o texto nos traz. Com isso, agitaram o povo, os libertos, religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão. Levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou, nos deixou, né? Traduzindo assim melhor. Olhando para eles, todos os que estavam sentados nos sinédrios viram-no com seu rosto, parecia o rosto de um anjo. Assim é que está lá no texto de Atos dos Apóstolos. Só que vamos avaliar a resposta de Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, se ele realmente é um espírito de erro ou Espírito Santo mesmo, como assim traz. Vamos analisar juntos. Então vamos ver se Estevão estava cheio do Espírito Santo mesmo. Afinal de contas, o Espírito Santo não comete erros. E a gente dá continuidade aí através de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1 ao 60, que é a parte que relata sobre Estevão. E são 60 versículos, e lá vamos analisar todos esses versículos. Do versículo 1 em diante, começa o sumo sacerdote perguntando a Estevão se são verdadeiras essas acusações. A isso ele responde: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe concedeu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois deles, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filho. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Isaque gerou Jacó, os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo ao Egito. Mas mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador,
do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grandes sofrimentos, e os nossos antepassados não encontravam alimentos ali. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se conhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de Jacó. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amon por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa, Abraão aumentou muito o número dos nossos antepassados no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, obrigando a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Eles pensavam que eles compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas não compreenderam. No dia seguinte, ele viu dois israelitas brigando e tentou reconciliar, dizendo: Homens, vocês são irmãos? Por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro perguntou a Moisés e disse: Quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu uma voz do Senhor que dizia: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés do lugar que você está, porque aqui é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora, eu o enviarei de volta ao Egito. E nesse momento ele para sua narrativa e dá uma explicação particular, dizendo: Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Ele foi enviado pelo próprio Deus como líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas, sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele falou isso para dizer que era Jesus, como muitos fazem hoje em dia.
Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-la a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. Disse Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro e trouxeram os sacrifícios em uma celebração em honra em suas mãos tinha feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, ou nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfá, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele já havia visto ali. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sobre a liderança agora de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graças diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus, o Deus de Jacó. Mas, como bem sabemos, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí ele surta do nada, assim, sabe? Surta e começa a agir de que forma? Povo rebelde, obstinado de corações e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados? Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles maltrataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, claro, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho de Deus sentado em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram todos juntos contra ele, arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, lá na frente do livro. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então saiu de joelho e bradou: Senhor Jesus, não considere culpado desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Esta é o evento que relata a história de Estevão em Atos dos Apóstolos. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo que comete tantos erros sobre a história de Israel, que segundo o escritor Lucas, era judeu. Faz sentido isso?